Cova dos leões. A fé inabalável que cala a boca da destruição e do medo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6, 22, 23. Seja muito bem-vindo a mais um encontro poderoso com a Palavra de Deus, aqui no canal Ecos do Leão. A vida, em sua essência, apresenta desafios. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com circunstâncias que parecem ameaçadoras, que nos confrontam com o medo e a incerteza. Podemos chamar essas situações de covas de leões. Elas podem se manifestar de formas variadas. A pressão financeira que parece nos sufocar, os dilemas em nossos relacionamentos que nos causam angústia, as batalhas pela saúde que parecem intermináveis, ou mesmo as crises de fé que nos assombram. A sensação é de estarmos diante de feras prontas para nos devorar, nos intimidando com seus rugidos de desespero e desamparo. A história de Daniel nos oferece um espelho para nossas próprias lutas. Ele não foi o único a enfrentar predadores, sejam eles literais ou figurativos. Suas adversidades, embora distintas em seu contexto histórico, ressoam com as batalhas que travamos em nosso tempo. A opressão, a injustiça, a ameaça iminente, tudo isso compõe o cenário de muitas vidas. O profeta Daniel, um homem íntegro em meio a um império corrupto, encontrou-se em uma situação de extremo perigo. E assim como ele, somos convidados a reconhecer as covas de leões em nossas vidas, não com resignação, mas com a expectativa de que a fé pode operar um milagre. Compreender esses desafios é o primeiro passo para a vitória. No intrincado jogo de poder e inveja, aqueles que nutriam ressentimento contra Daniel arquitetaram um plano perverso. A motivação por trás da lei imposta era clara: minar a influência e a devoção de Daniel. Uma legislação foi promulgada, proibindo qualquer forma de súplica a outro ser que não o rei, durante um período determinado. A punição para o descumprimento era implacável: ser lançado na cova dos leões. Era um decreto feito sob medida para capturar um homem de princípios inabaláveis. Daniel, ciente do decreto, confrontou um dilema moral e espiritual. Ele poderia ter cedido à pressão, optado pelo silêncio, por uma conformidade temporária que lhe pouparia a vida. Contudo, sua resposta não foi de hesitação, mas de uma escolha radical. Sua fidelidade a Deus era um valor supremo, inegociável. Ele decidiu prosseguir com sua prática habitual de oração, demonstrando que a fé genuína não se curva diante de ameaças ou proibições humanas. Este momento de decisão é um marco, onde a coragem se manifesta como uma escolha deliberada de permanecer fiel, mesmo quando o custo é a própria vida. A fé não é uma atitude passiva, é uma ação decidida. Mesmo diante da lei implacável que proibia a oração, Daniel não alterou sua rotina. 3 vezes ao dia, ele abria suas janelas voltadas para Jerusalém e orava. Esta persistência não era mero hábito, mas a manifestação viva de uma fé que era sua substância. A oração para Daniel era mais do que palavras ditas ao vento. Era um diálogo constante, um fortalecimento diário de seu vínculo com o divino. Era uma declaração pública de sua confiança inabalável, um testemunho de que sua lealdade primordial pertencia ao Criador. Em face do perigo iminente, Daniel escolheu nutrir sua conexão espiritual. Essa disciplina diária era sua armadura, seu escudo contra o desespero. A comunhão contínua com Deus lhe proporcionava a força e a clareza necessárias para enfrentar a adversidade. A oração, nesse contexto, não era um pedido por intervenção imediata para evitar a situação, mas uma afirmação de que, acontecesse o que acontecesse,
Deus estava presente. Era a prática da fé que garantia sua resiliência, provando que um relacionamento vibrante com o divino é a fonte de uma força que transcende as circunstâncias. A cruel sentença se cumpriu. Daniel foi arremessado na escuridão da cova, um lugar de perigo palpável e intimidador. O ambiente era opressor, o cheiro forte dos animais, o som ameaçador de seus movimentos, a ausência total de luz. Para qualquer observador humano, aquela era a imagem do fim, um cenário de desespero absoluto onde a esperança parecia extinguida. Os leões, criaturas de força selvagem e instinto predatório, representavam a materialização de todo medo e ameaça. No entanto, naquela noite sombria, Daniel não estava sozinho. Uma presença invisível, porém poderosa, o envolvia. Enquanto os olhos humanos e os instintos dos leões viam apenas uma presa indefesa, uma realidade diferente se desenrolava. Deus, em sua soberania, já havia iniciado sua obra. A cova, que para o mundo exterior representava o abismo, para Daniel era um santuário de proteção divina. Esta experiência demonstra que mesmo nos momentos de maior provação, quando nos sentimos isolados e vulneráveis, o Criador não nos abandona. Sua presença é um farol de esperança na escuridão mais densa. No ápice da crise, quando a ameaça dos leões parecia invencível, a mão de Deus se estendeu com poder. O anjo enviado por ele cumpriu sua missão, fechou a boca dos leões. Essa intervenção não foi um mero acaso, mas uma demonstração clara do poder soberano do Criador sobre todas as forças, inclusive aquelas que representam a destruição e o terror. O que antes rugia com fúria, agora se tornava inofensivo, silenciado pela autoridade divina. Essa intervenção angélica é um testemunho vívido da graça e do poder ilimitado de Deus. Ele tem a capacidade de neutralizar as ameaças mais assustadoras que se levantam contra nós. Os leões, símbolos do mal e da perseguição, foram dominados por uma força superior. A história de Daniel nos assegura que quando confiamos em Deus, Ele age em nosso favor, demonstrando sua capacidade de intervir e proteger seus servos. Essa intervenção é uma promessa de que o mal, por mais ameaçador que pareça, não tem a palavra final. A declaração, porque foi achada em mim inocência diante dele, é um ponto crucial na narrativa. É importante discernir o significado dessa inocência. Não se trata de uma perfeição humana absoluta, impossível de alcançar por nós mesmos. A inocência que agrada a Deus é aquela que advém da redenção e da justiça encontradas em Cristo. É a integridade de caráter, uma vida marcada pela retidão, pela lealdade aos princípios divinos e pela obediência à sua vontade. Essa integridade moral é o alicerce sobre o qual a fé inabalável é construída. Quando vivemos em conformidade com a vontade de Deus, apresentamos a Ele um fundamento sólido para que sua ação salvadora se manifeste em nossas vidas. A inocência aqui se refere a um coração sincero, que busca agradar ao Criador em todas as áreas, sem maquinações ou duplicidade. É a pureza de intenção e a coerência entre a fé professada e a vida praticada que tornam nosso clamor mais eficaz. Ao vivermos com retidão, estabelecemos um padrão que ecoa a própria natureza divina e nos alinha com seu poder. A saída de Daniel da cova é o ápice de um livramento espetacular. A Escritura afirma claramente, e nenhum dano se achou nele. Esta é uma imagem poderosa de uma libertação completa, não apenas da morte física, mas também das marcas psicológicas e emocionais que o medo e o trauma poderiam deixar. O que poderia ter resultado em devastação culminou em demonstração do poder divino, sem deixar sequelas duradouras. Em muitas de nossas batalhas, podemos experimentar livramentos parciais, onde saímos da crise, mas carregamos as cicatrizes de nossas experiências.
No entanto, a fé inabalável opera de maneira diferente. Ela busca a restauração integral, permitindo que superemos as adversidades sem as marcas paralisantes do medo e da apreensão. A ausência de dano em Daniel não foi um acidente. Foi o resultado direto de sua confiança plena em seu Deus. Essa completude do livramento nos inspira a crer que Deus pode nos restaurar de forma total, capacitando-nos a viver livres das amarras do passado e a prosseguir com esperança renovada. A declaração final sobre Daniel é reveladora, porque crera no seu Deus. Esta não é uma fé hesitante ou condicional, é uma convicção profunda e inabalável. A fé de Daniel não se baseava em um otimismo passageiro, mas em um conhecimento seguro do caráter, do poder e das promessas de seu Criador. Ele tinha a certeza de que seu Deus era capaz de agir, independentemente das circunstâncias adversas. Essa certeza é o que diferencia a fé salvadora. Ela não é uma esperança vaga de que as coisas possam melhorar, mas uma convicção fundamentada na verdade imutável de Deus. Em meio às tempestades da vida, essa confiança não vacila. Ela nos permite enfrentar os desafios com coragem, sabendo que nosso destino está nas mãos de um Deus fiel. A fé inabalável, essa certeza profunda, é a chave que nos liberta do medo e nos permite superar qualquer obstáculo, pois se apoia em um alicerce que jamais desmorona. A fé inabalável de Daniel teve repercussões que transcenderam sua própria experiência pessoal. Ela não apenas o livrou da destruição física iminente, mas também teve o poder de calar a boca de tudo aquilo que tenta nos consumir. A acusação, a difamação, as ameaças que se erguem como leões ferozes, a fé genuína desmantela o poder delas. Mais importante, ela silencia o medo que tenta se alojar em nossos corações, paralisando nossas ações e minando nossa esperança. Quando nossa fé está firmemente ancorada em Deus, as ameaças perdem sua força. Aquilo que parecia insuperável se torna um testemunho da soberania divina. A destruição é impedida e o medo perde sua voz autoritária. A fé inabalável nos capacita a viver com ousadia, confiantes de que mesmo diante dos maiores desafios, Deus está no controle. O impacto dessa fé é transformador, liberando-nos para vivermos vidas plenas e vitoriosas, independentemente das provações que possamos enfrentar. A história de Daniel, embora antiga, oferece lições práticas e profundas para a vida contemporânea. Como podemos, em nosso dia a dia, cultivar essa fé inabalável que o profeta demonstrou? O primeiro passo é a disciplina da oração. Assim como Daniel, precisamos nutrir um relacionamento constante com Deus, fazendo da comunicação com Ele uma prioridade inegociável. Outro aspecto fundamental é o cultivo da integridade moral. Precisamos examinar nossas vidas, garantindo que nossas ações estejam alinhadas com os princípios divinos. Utilizar a palavra de Deus como nossa arma contra o medo é essencial. Que ela seja nosso guia e nossa fortaleza. Ao aplicar esses ensinamentos, podemos transformar nossas próprias covas de leões em locais de demonstração do poder de Deus. A fé não é um conceito abstrato, mas uma força viva que, quando praticada, nos capacita a superar qualquer obstáculo. Neste momento de coragem restaurada, vamos nos ajoelhar diante do Deus que envia anjos para nos guardar e que fecha a boca dos leões. Se o medo, a crise ou a tentação tem te atormentado, entregue-os na cova. Vamos clamar pela unção da fé inabalável, para que possamos sair das nossas lutas sem nenhum dano e com o nosso testemunho iluminado pela glória de Deus. Amado Deus, reconhecemos nossa fragilidade diante das tempestades da vida. Muitas vezes nos sentimos jogados em covas de leões, ameaçados pela destruição e pelo medo. Pedimos perdão por nossas incredulidades e pelas vezes em que vacilamos. Declaramos nossa confiança em Ti, Senhor.
Pedimos que envies teu anjo para fechar a boca dos leões que se levantam contra nós, sejam eles ameaças externas ou temores internos. Clamamos pela integridade de caráter que achaste em Daniel, para que possamos viver de modo a te agradar. Confiamos em tua promessa de livramento completo, sem dano, pois sabemos que em ti encontramos a força que precisamos. Fortalece nossa convicção, porque cremos no teu nome. Que tua presença seja nosso refúgio e nossa força. Em teu nome, renunciamos ao medo e abraçamos a coragem que vem de ti. Amém. A história de Daniel nos chama a despertar o leão interior, não um leão de arrogância, mas o leão da coragem que provém da fé inabalável em Deus. Assim como Daniel, somos chamados a viver uma vida de convicção que silencia a destruição e o medo. Lembre-se, sua fé é a arma mais poderosa que você possui. Compartilhe suas experiências, seus testemunhos de como Deus agiu em suas covas de leões. Conecte-se com esta comunidade de fé, pois juntos somos mais fortes. Se esta mensagem ressoou em seu coração, deixe um comentário com seu mantra de fé, inscreva-se em nosso canal para mais inspiração e compartilhe este vídeo para que outros também possam ser fortalecidos. Você não está sozinho. Viva a coragem da fé e experimente a vitória que Deus tem reservado para você.